Outside Conferência de Líderes Balneário Camboriú. Amém. O Mário tá aí? Mário? O Mário que eu tô falando sabe que eu tô falando com ele, fique tranquilo. Não deve estar. Mas olha só, eu quero apresentar um pouquinho alguns livros meus, porque o que eu vou falar agora, hoje eu quero te ensinar na parte da tarde como ser uma pessoa melhor. Porque de manhã eu te falei que você precisa ser uma pessoa melhor. Mas e agora, como? Porque às vezes os pregadores vêm, aí por exemplo, ele vai pregar sobre avivamento, fala, você precisa do avivamento, você tem que buscar o avivamento. Aí você sai no final do culto, eu preciso do avivamento. Como? Em geral a gente fala o que você precisa, mas não entrega o como. Você precisa ter um casamento melhor, claro, lógico, como? Você precisa prosperar, não tem dúvida disso, como? Então, na verdade, o segredo bíblico não é só apontar o que, é mostrar o como. O que fazer, todo mundo concorda. Quem não concorda que você tem que melhorar na família? Todo mundo. Quem não concorda que você precisa melhorar financeiramente? Todo mundo. Agora, como fazer isso é o grande desafio. E tem livros nossos que nós detalhamos isso. Eu vou dar alguns pontos muito importantes que eu considero principais aqui. Só tem 2, né? Nós temos alguns livros publicados, você vai encontrar nas livrarias, esses 2 aí. Está aqui. Obrigado, está aqui. É que já deve ter acabado. Então está aqui, ó. O livro Descubra o Seu Destino é o nosso livro mais recente. Tá? Esse livro aqui, a gente fala de princípios que têm mudado a vida de muita gente. São milhares de depoimentos de pessoas que descobriram e já estão vivendo o seu destino profético, lendo as instruções desse livro. Aqui você vai entender muita coisa, inclusive do que eu vou falar agora sobre como se tornar uma pessoa melhor, está no livro Descubra o Seu Destino. O livro Dinheiro Emocional fala sobre como você ter saúde emocional para poder ter paz financeira. Você nunca vai ter paz nas finanças enquanto as suas emoções não estiverem no lugar. E esse livro Dinheiro Emocional está lá atrás e vai te ajudar muito, muito também. Vamos lá. Eu quero te ensinar algumas coisas sobre como você se tornar uma pessoa melhor. Para você ser uma pessoa melhor, queria lembrar a parte da manhã, você vai precisar ter uma vida melhor, lidar melhor com a vida financeira, contigo e com as pessoas e com a sua família. São as 3 áreas, tem várias outras, mas essas são as 3 áreas que as pessoas admiram mais. Por exemplo, eu nunca vi alguém deixar de seguir um pastor porque ele prega mal. Olha que coisa engraçada. O pastor vive de pregar, mas nunca vi alguém prega muito mal, não vou escutar esse cara não. Não é assim que funciona. Porque se ele prega mal, que é a ferramenta de trabalho dele, de entregar o evangelho, mas tem vida financeira, pessoas e família em ordem, ninguém sai. Olha que coisa louca, olha a matemática que não bate. De tão importante que é você ter essas 3 áreas em ordem para poder prosperar como líder. Agora, eu me tornei uma pessoa melhor, eu comecei a falar para vocês que de manhã, nervosinho, impaciente, egoísta, mas como isso não veio para fora e prejudicou minha liderança? Primeiro, comece a anotar, eu decidi andar com pessoas que iriam me tornar melhor. Gente, você convive com todo mundo obrigatoriamente, mas você se relaciona com quem escolhe. Você convive com todo mundo, você precisa ajudar um mendigo que está com fome na rua, você precisa conviver com um colega que você não gosta do trabalho, mas tem que conviver. Conviver é para todo mundo, você tem que aprender a conviver. Se relacionar, você escolhe. Porque o que muda o seu futuro não são as suas convivências, são os seus relacionamentos. Então você precisa definir quem vai se relacionar com você. E nesse nível de relacionamento existem várias categorias. A categoria dos conselheiros é quem pode te dar conselho, ou seja, quem é especialista numa área ou te ama o suficiente para te dar um conselho. Nunca escute conselhos de quem não é especialista ou não te ama.
Se conselho vem de uma pessoa que não é especialista ou não te ama, não é conselho, é opinião. E opinião até guru de Facebook dá. Mas na minha vida eu não escuto a opinião dos outros, muito menos de rede social. Eu escuto conselho. Para me dar conselho, tem que me amar e tem que ter experiência no que está falando. Ser especialista no que está falando. Tem a categoria dos conselheiros, nós temos a categoria dos mentores. A categoria dos mentores, o que é um mentor? É alguém que já chegou onde você está sonhando em chegar. Então, onde você está sonhando em chegar ministerialmente? Um exemplo. Ministerialmente eu estou sonhando em chegar em tal lugar. Procure alguém que já está lá para começar a te mentorear, ou seja, te orientar nos próximos passos. Então, mentores podem ser vários. Por exemplo, você pode ter um mentor só financeiro. Por exemplo, o meu mentor financeiro não é muito crente, ele acredita, mas não é muito. Tem a família destruída, a família dele não dá certo. E é o meu mentor financeiro. Você fala, gente, que absurdo. Mas de dinheiro ele entende. De dinheiro ele já chegou onde eu estou longe ainda. Então ele entende mais de investimentos do que eu, ele entende mais de juro composto do que eu, ele entende mais de fabricação de futuro financeiro do que eu. Então, quando eu preciso de um conselho financeiro, eu ligo para um mentor financeiro. E às vezes você precisa de um conselho financeiro e liga para o mentor espiritual. E ele fala, vamos orar. E aí as coisas não acontecem. Porque você está com um bom mentor, mas fazendo a pergunta para o mentor errado. Às vezes você precisa de um mentor de vida. Por exemplo, eu tenho um mentor de vida. Toda vez que eu vou passar por uma transição de vida, eu sento com ele, para conversar com ele. E ele é um senhor de 70 anos de idade, tem muita experiência. Foi um grande executivo de multinacional, pastor também. Eu lembro que uma vez eu estava passando férias e postei alguma foto com as crianças, assim, em um parque desse. E aí ele me ligou e falou assim, você está de férias, né? Eu falei, estou. Posso dar um conselho? Eu falei, pode. Desliga o seu celular nos próximos 3 dias. E dedica toda a tua atenção nos seus filhos. O teu objetivo nos próximos 3 dias é criar memórias incríveis e inesquecíveis nos meus filhos. Porque quando você chegar na minha idade e a morte já estiver perto, quando você olhar para trás, você não vai lembrar do doutorado que fez, do dinheiro que ganhou. Você vai ficar assim, aquelas férias com as crianças. Na época que meu filho... hoje eles são uma benção, mas eu também plantei, semeei essas lembranças nele. E aquilo me tocou tanto, porque só alguém que já chegou lá, que já está com o neto, partindo para bisneto, pode ligar para mim e falar, vou te explicar como é que se cria memória nas crianças. E falando assim parece fácil, então eu vou achar um mentor para cada área, vou me dar bem. O problema é onde encontrar esse cara, e quando encontra, como chegar nele. Então eu dediquei todo o capítulo 2 do livro 12 dias para atualizar a sua vida. Quem já leu 12 dias aqui? Então, muita gente, graças a Deus. Todo o capítulo 2 eu explico sobre isso. Primeiro, não é você que escolhe o mentor, é ele que te escolhe. Não foi Pedro, Tiago e João que escolheram Jesus. Jesus que escolheu Pedro, Tiago e João. Jesus falou assim, vocês me seguem. Agora, eles estavam à vista de Jesus. Eles estavam chamando a atenção de Jesus e eles queriam fazer o que Jesus estava fazendo. Então, não pense que você vai procurar o bambambam do teu mercado e vai falar, esse cara vai me treinar, porque não é assim que funciona. Você vai ter que ter algo que faça ele te chamar para perto. E no livro eu conto esses detalhes. Então tem a categoria do conselheiro, a categoria do mentor. Nós temos a categoria pastoral, que para mim, como eu falei de manhã, é muito importante. Por quê? Somente um pastor tem coragem e autoridade para te repreender. Quantas besteiras eu teria feito se meu pastor, inclusive meu pai também, que também é meu pastor, mas meu pastor de igreja e meu pai, que também é meu pastor, meus 2 pastores, já me ligaram para falar, rapaz, o que você fez? Olha aquela postagem, nada a ver, apaga aquilo. Ou então quando alguém te bate publicamente, você recebeu uma ligação do teu pastor e fala, não reage. Porque é isso que Jesus faria, porque na hora você está com vontade de reagir, vem o teu pastor e fala, não vai fazer. Se você não tem alguém para te corrigir, para te repreender, a Bíblia diz em Provérbios, o homem que ama a repreensão, esse vai prosperar. Não é quem aceita, é quem ama ser repreendido. Gente, se a gente ficar revoltado porque chama a atenção, quem vai amar ser repreendido?
Aí está estacionando, o irmão fala assim, não pode botar o carro aí não, tu fica revoltadinho. Imagina ser repreendido por algo que realmente você está errando. Como é que ficam as tuas emoções? Fica tudo assim, flutuando, loucas. Só que se você não aprender a ser repreendido, você nunca vai se tornar uma boa pessoa. Só que se você não estiver debaixo de conselhos, você nunca vai se tornar uma boa pessoa. Só que se você não tiver mentores, você nunca vai se tornar uma boa pessoa. Só que se você não tiver pastores sobre você, você nunca vai se tornar uma boa pessoa, porque nós, por nós mesmos, sempre vamos escolher o caminho negativo e errado. Impressionante. Impressionante. O ser humano tem essa capacidade. Se ele estiver fora de orientação, ele vai para o caminho errado. Então, para se tornar uma pessoa, ponto número 1, você vai ter que revisar seus relacionamentos. Existem pessoas que estão na sua vida hoje, mas não vão poder ficar mais. Existem pessoas que não estão na sua vida hoje e precisam entrar no futuro. E a gente tem muita dificuldade de entender isso. Porque a gente se apega mais a pessoas do que a propósito. Mas Deus nos usa pelo propósito que temos e não pelas pessoas que convivemos. Se você for fazer uma obra na sua casa, você vai precisar de um andaime. Você vai fazer segundo andar, vai fazer teto. Qualquer coisa você vai precisar de um andaime. Sabe o que é um andaime? Dá para fazer a obra sem um andaime? Não. Se você vai construir um segundo andar, não tem como. Você vai pintar o teto, não tem como. Ou seja, o andaime é super necessário. O andaime é coisa de Deus. O andaime vai te agilizar, vai te abençoar. Mas depois que a casa fica pronta, na decoração ele não cabe. E tem gente que quer manter andaime na decoração. É por isso que você tem que celebrar quem Deus coloca na tua vida, mas não reclama quando Ele tira alguém. Ele sabe o que está fazendo. São os teus relacionamentos que vão definir se você se torna uma pessoa melhor ou pior. Ponto número 1 dessa definição. Você precisa decidir bem nisso. Não quer dizer que você não vai falar com todo mundo. Não quer dizer que você vai amar, pode amar todo mundo, ora por todo mundo, abençoa todo mundo, convive com todo mundo, relacione-se com quem vai fazer você crescer. Então, quando eu escolho alguém para jantar, meu tempo é precioso, eu tenho que escolher bem as coisas. Quando eu escolho quem vai viajar comigo, nas cidades, de avião em avião, tudo isso eu estou pensando sempre no futuro. O que eu vou aprender, como eu vou crescer. O que ela pode me dar? É um conselho, uma mentoria, uma repreensão? O que essa pessoa vai fazer para eu crescer? A gente precisa entender isso. A gente não tem tempo para perder. Se queremos ser pessoas melhores, temos que ter pessoas que nos chamem a atenção, nos aconselhem e nos mentoriem. Há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, eu estava contando uma história. E aí, quando acabou a história, o meu pastor estava comigo, me chamou no canto e falou assim, Tiago, vamos conversar, vamos tomar um café? Eu falei, vamos. Aí ele falou assim, olha, cara, eu não falei nada na hora porque, para te poupar de um impacto emocional negativo, mas o que você falou não foi bem assim não, você aumentou a história. Rapaz, quando a pessoa vem com esse, me dá um negócio dentro de você, quem está entendendo o que eu estou falando? Eu falei, você aumentou, eu estava lá no dia que aconteceu, não foi assim. Aquilo começou a me dar um negócio, eu falei, vou rebater. Eu vou falar, como assim não foi? Ele está... Até o que o Espírito Santo falou, viu? Eu quero ver você crescer. Você vai viver de desculpa ou vai viver de crescimento? Eu falei, o senhor está certo. Eu nunca mais vou aumentar uma coisinha no que eu estava falando. Então eu tive que baixar a cabeça, reconhecer, e glória a Deus, que eu tinha alguém com coragem e autoridade. Porque se a repreensão vem quem não tem autoridade sobre você, nem escuta. Porque pode ser só um invejoso querendo te atingir. Agora, se ele tem autoridade sobre você, teu pai, tua mãe, teus pastores, senta e aprende. Eu falei, sim, senhor. E o dia que a gente se acha bom demais, o dia que a gente se acha especial demais para não escutar uma repreensão, a gente coloca prazo de validade no nosso ministério. Então eu aprendi que para crescer eu preciso me relacionar com conselheiros, mentores e pastores, que são não só quem vai orar pela gente, mas quem vai repreender quando a gente não está no caminho certo.
E tem pastores que falam o seguinte, mas se eu repreender, a pessoa vai sair. Se ela sair, nunca foi ovelha. Porque a ovelha não discute com o pastor, só você pegar como é que funciona a criação do pastor de ovelhas mesmo, do animal. Não existe. Se saiu porque você repreendeu, de qualquer forma ia sair mais tarde por outra coisinha qualquer, só estava esperando uma oportunidade mesmo. Porque, por exemplo, eu sou pastor da minha equipe, eu não tenho igreja, não sou pastor de igreja, não é o meu chamado, mas eu pastorei minha equipe, eu pastorei minha família. E quando a minha equipe erra em alguma coisa, eu sinto, e uma coisa que eu aprendi, anote isso se você está anotando, elogie em público, repreenda no privado. Tem gente que inverte isso, é o líder das antigas. Aê, fulano, você é todo errado. Em público ele bate. Aí quando o cara acerta, faz tudo certo lá atrás, tudo escondido. Ele, muito bem hoje, gostei da palavra, hein? Não, é o contrário. A gente levanta as pessoas em público e chama atenção no privado. A gente não está aqui para expor as pessoas, a gente está aqui para fazer as pessoas crescerem. Essa é a nossa função como líder. Fazer com quem a gente está liderando cresça, vá mais longe. Então, tem vezes que eu, pastoreando uma equipe, eu tenho que chamar um num canto e repreender. E não necessariamente alguém da equipe sabe que eu estou repreendendo ele. Porque é uma coisa entre eu e ele. Mas eu não posso deixar, se ele ficar chateado e perder, eu vou perder meu melhor designer. Vai embora. Não tem problema. Porque a gente está construindo um futuro. Eu não posso ficar preocupado com o probleminha do presente. Quem quer fazer história, quem quer liderar de verdade, precisa amar a repreensão. Tem que gostar. Porque a gente todo dia vai precisar disso para melhorar. Se eu estou aqui no altar hoje é porque muita gente me repreendeu, gente que tinha autoridade. Tiago, não é assim, Tiago, cuidado com isso. A gente vai se afiando, a Bíblia diz, um amigo afia outro amigo. A gente vai se afiando porque a gente não é perfeito. Então Deus coloca pessoas à nossa volta e a gente escolhe com quem vai se relacionar. É por isso que nunca fale, mas na minha vida só vem gente ruim. Você escolheu. Inclusive, as pessoas que se aproximam de você é fruto de um padrão que você comunica. A forma que você veste, fala, se relaciona, o que você faz, tudo isso atrai um público. Tem gente que só os empresários procuram ele, tem gente que é só os endividados que procura, depende do público. O padrão que ele comunica só atrai endividado. Na época que eu atendia como coach, tinha uma socialite que eu fiz coach com ela, que ela reclamava que não casava. Ela falou, olha, sou jovem, sou bonita, sou rica e não caso, tem alguma coisa errada. Uma semana depois, na segunda sessão, eu sentei com ela e falei assim, já sei o que é. Ela já sabe, já. Eu abri seu Facebook. A capa do Facebook era ela de mini saia, decote, com um latão de cerveja na mão, na night. Falei, o que é essa foto aqui? Ela falou assim, esse é meu style, é meu estilo de vida. Eu falei, já sei. Então você vai para a night, achando que lá você vai encontrar um príncipe encantado. Mas eu nunca vi um homem se arrumar. Hoje eu vou para a night que eu vou encontrar a mulher da minha vida, vou ser fiel a ela, vou ter filhos com ela. Nunca vi isso. Ou seja, essa incoerência de querer uma coisa, mas estar em ambientes que não proporcionarão nunca o que você quer, só atrasa a tua liderança e a tua vida. Então qual o padrão de pessoas que ela estava atraindo? O padrão de boate, não o padrão de casamento. Então, o padrão que você comunica atrai o tipo de pessoa que você vai se relacionar. Por isso que, às vezes, você vai ter que mudar muito o teu comportamento, capítulo 7 do livro. Você vai ter que mudar muito a sua forma de falar. Tem gente que tudo é negativo. Vai chover hoje, está muito calor. Eu tenho um amigo tão negativo, um amigo meu. Tão negativo. Todo dia ele reclamava de calor, né? Está muito calor. Tudo era calor para ele. Está muito calor, rapaz, estou suando, está terrível. Muito calor. E agora ele foi passar férias em Nova York. Na virada do ano, aí postou foto, Times Square, nevando e tal. Eu liguei, e aí, rapaz, como é que tá ele? Que frio desgraçado, rapaz, é muito frio, não dá não. Ou seja, tem gente que, não importa se é calor, se é frio, vai estar reclamando. Tem gente que não importa, dá tudo certo, dá tudo errado, ele vai reclamar do mesmo jeito.
Chegou um momento que, se você quer se tornar uma pessoa melhor, você precisa andar com pessoas melhores. Se você anda com quem sabe jantar com aqueles talheres chiques, você vai aprender isso. Se você anda com quem fala bem, você vai melhorar seu português. Se você anda com quem é fiel à família, você vai ser fiel à família. A Bíblia diz: ande como sábio e se tornará sábio. Ou seja, você aprende inconscientemente com quem se relaciona. Tem um outro versículo em Provérbios que diz assim, olha: não andes com o brigão. Esqueci o nome bíblico disso que ela dá. Não andes com briguento, com brigão. Porque você vai fazer um laço para a sua alma. Você vai aprender os seus caminhos e fará um laço para a sua alma. Não ande com briguento, porque você vai aprender os seus caminhos e fará um laço para a sua alma. O que a Bíblia está falando? Se você começa a andar com quem é briguento, quem é nervosinho, você começa a achar que isso é normal, começa a aprender o que ele está fazendo, é inconsciente, você começa a modelar isso e faz um laço para a tua alma, que são os teus sentimentos, tuas emoções. Então, a primeira coisa, se você quer se tornar uma pessoa melhor, um líder melhor, ande com pessoas melhores. Alguns anos atrás, eu comecei a pagar o preço de andar com pessoas melhores. Tudo que eu queria ser no futuro, eu comecei a me aproximar dessas pessoas para entender como era, para eles me darem o caminho mais curto de chegar lá. Tem gente que, pela ignorância, está pagando o caminho mais longo da vida. Eu quero ser empresário, vai ficar 30 anos dando volta, pagando imposto que não era para pagar, abrindo e fechando, tentando contratar funcionário, enquanto já poderia ter encontrado alguém aqui, que já chegou lá no futuro, já viveu isso e pode te dar 2, 3 conselhos que mudam completamente a tua performance empresarial. Encurtam o teu tempo de sofrimento nessa área. Então você precisa rever seus relacionamentos, ponto 1. Encontrar conselheiros, que é um tipo de pessoa, nem todo conselheiro é mentor. Tem gente que não é mentor, não vai falar na tua vida. Não chegou onde você quer, mas pode te dar um bom conselho. Deu para entender isso? Pode te dar um bom conselho. Ou seja, não é porque a irmã Joaninha, que é casada há 40 anos e pode me dar um bom conselho de casamento, não é porque ela me deu um bom conselho de casamento que ela é minha mentora de família agora, não é isso. Mas ela me deu um bom conselho, ela tem experiência, ela me ama, e a irmã Joaninha está orando por mim na igreja, então ela pode chegar e dar um conselho para o meu casamento, porque ela tem 40 anos de casado, ótimo. Ache os seus conselheiros, ache os seus mentores e seja fiel ao seu pastor. Esse é o ponto número 1 de relacionamento. Está pegando aqui? Segundo, quero me tornar uma pessoa melhor, então você precisa melhorar o seu comportamento. Primeiro ponto de um mal comportado: fala muito. Fala fora de hora, fala o que não era para falar, fala da vida dos outros. Todo mundo que fala da vida dos outros, os bons mesmo, vão se afastando. Porque quem fala mal dos outros para você, vai falar mal de você para os outros. Então, quem é bom, quem é inteligente, fala assim: com esse eu não posso. Não posso porque certamente vai falar mal de mim também. Tem vários exemplos de mau comportamento. Eu lembro que uma vez eu estava em Tel Aviv, era um almoço de negócio, a gente estava fechando um grande contrato com uma empresa de judeus, e tinha um dos sócios, era um brasileiro que eu conhecia, e o outro sócio era um outro brasileiro que eu não conhecia, e os dois judeus. Estávamos no restaurante, tudo certo, contrato na mesa, a gente só estava revisando pormenores, tudo certinho para fechar. A gente pegou o avião, foi todo mundo lá já sabendo que estava fechado, estava tudo certo. No meio do almoço, tudo indo bem, o brasileiro que a gente não conhecia falou assim para os judeus: me diz uma coisa, onde é que ficam as menininhas aqui em Israel? E o judeu olhou e falou assim: como assim as menininhas? As menininhas. O judeu falou assim: mas você não é casado? Eu falei: sou casado, no Brasil. Aí o judeu: tá bom. Quando o judeu fez, eu falei: meu Deus, minha comissão, faz isso não, Jesus, já está aqui, já até gastei na cabeça aqui, pelo amor de Deus, não deixa esse negócio desandar. Não deu outro, o judeu pegou o contrato, rasgou. Todo mundo: que isso, o que está acontecendo? Não, pelo amor de Deus. Ele falou assim: rapaz, você acha que um homem que não consegue ser fiel à esposa, que cria filho, que está lá esperando ele voltar, vai ser fiel a mim, que nem conheço? Você acha que ele vai ser fiel a esse contrato aqui? Então, por um mau comportamento, todo mundo ali perdeu. E tem gente que acha que pode se comportar mal e depois na igreja fazer uma oração que Deus vai ajudar.
quer usar a fé para consertar os seus delitos. Não quer pagar o preço de consertar, né? Quer encurtar com a fé. E a fé não serve para encurtar os seus problemas. A fé serve para te conectar com o sobrenatural. Só que a maioria dos problemas que você tem para resolver são naturais. Por que você ora e tua vida financeira continua a mesma? Porque um problema financeiro não é espiritual. É má administração, às vezes. Se for espiritual, resolve o coração. Mas a maioria não é. É má administração, estoura o cartão, bota a culpa no diabo. O diabo, eu? Você entrou e gastou? A maioria dos nossos problemas a gente criou. Fulano está falando comigo. Você foi lá, falou mal dele, e mandou em direto no Facebook, botou lá no Instagram. Tem gente se achando. Hashtag tem gente se achando. Aí o cara para de falar contigo, te bloqueia. Por quê? Você criou vários problemas e depois quer resolver com a oração, com a fé. Ah, Deus, dá um jeito na minha vida. Peraí, desculpa, mas a fé resolve o impossível. O possível é função da tua inteligência. Inteligência financeira, inteligência emocional, inteligência relacional. Ou seja, Deus já te deu a inteligência. Se você não desenvolver, você vai continuar no mesmo nível que está. Então, primeiro, relacionamentos. Segundo, comportamento. Gente, fala menos, escuta mais. Para de falar da vida dos outros. Se comporte. Olha, eu tenho um amigo de infância que eu faço de tudo para abençoar ele, porque eu amo muito a vida dele. Ele é muito meu amigo mesmo. Só tem um problema. Ele é escandaloso falando. Ele encosta nas pessoas, ele nem conhece a pessoa. Fala, e aí, como é que você está? Pega no rosto da pessoa. Fala, cara, não encosta nas pessoas. Esses dias eu estava... Eu falei, cara, olha só, eu vou entrar numa reunião muito importante. Fica aqui fora, não entra. Não fala com ninguém, não fala. Se você ficar quietinho, vai dar tudo certo. Não fala com ninguém. Eu vou lá na reunião e fica quieto. Estava dentro da reunião, cheio de gente importante. Ele entrou do nada no meio da reunião assim, Tiago! Imitando cavalo. Eu falei, gente, desculpa, ele não tomou remédio hoje. Vem cá, cara, por favor, o que está acontecendo com você? Ou seja, deixa eu te falar. Eu não vou estragar minha amizade com ele porque ele é mal comportado. Porque ele não é mau caráter, ele é mal comportado. Mas eu não posso botar ele em lugares de governo, não posso botar ele nas mesas que eu sento, porque ele vai estragar tudo. Você está rindo, mas às vezes você estraga tudo na vida dos outros. Tem várias reuniões que você poderia estar, mas fala, não, chama o fulano, não, ele fala muito, pelo amor de Deus. Tem gente que senta diante de gente poderosa e quer contar vantagem. Sabe o que eu descobri? Que se eu estou sentado numa mesa de gente poderosa, eles já sabem quem eu sou, senão eu não estaria ali. Então eu não preciso falar nada, só preciso ficar calado e aprender. Uma vez, recentemente, eu sentei o maior pastor da América Latina para conversar com um pastor que estava começando o ministério. Vocês não vão acreditar, irmão. E aí o pastor falou, e como é que está lá o crescimento? O maior pastor da América Latina. 80 mil membros, canal de televisão para 20 países e tal. O cara começou a contar vantagem. É Deus na nossa vida, pastor. Já estamos com 30 alminhas. O cara, ele é. Comecei do zero. Quando ele falou comecei do zero, ele realmente estava contando vantagem porque estava com 30. Você vê que você não precisa ser rico para ser orgulhoso, tem pobre orgulhoso. Você não precisa ser grande para ser orgulhoso, tem gente que não é nada e está cheio de orgulho. Eu falei, gente, será que esse cara não vai fazer uma pergunta para esse homem? Será que esse cara não vai sugar o conhecimento? Não, só queria ficar contando vantagem. E contando vantagem pouca, eu já estou com 600 pessoas no Instagram. O cara, Poxa, a conversa não durou 5 minutos. E quando a gente saiu, o pastor falou, esse não é ensinável. Eu não posso perder tempo com quem não é ensinável. Eu perco tempo com pequenos, mas que sejam ensináveis. Então o teu mau comportamento te expulsa das rodas estratégicas.
Primeiro que para entrar numa roda estratégica, você já precisa ter cumprido o primeiro princípio. Você tem que estar bem relacionado, senão nem na roda você chega. E quando você chega na roda, o que te mantém lá é o comportamento. O relacionamento te coloca, o comportamento te mantém. Vou repetir. O relacionamento te coloca, o comportamento te mantém. Então vamos supor que Deus tenha me dado o dom da palavra. E esse dom está abrindo muitas portas para mim no Brasil, no exterior. Esse dom só me coloca a primeira vez para pregar aqui. A segunda vez já é meu comportamento. Vou repetir. O meu dom me colocou para pregar a primeira vez aqui. O pastor Chaves falou, tem que trazer, poxa, essa palavra comunica comigo, vai abençoar a igreja, é o dom, ele está olhando meu dom. Traz. Se na primeira o meu comportamento, de alguma forma, fecha o coração dele, pode ter o dom que for, pode ressuscitar morto que não volta. Então, líder, grave isso. Teus relacionamentos vão te colocar em muitos lugares, mas é o teu comportamento que vai te manter nesses lugares ou não. Ou vai te tirar de lá. Nos teus relacionamentos tenha conselheiros, mentores e pastores. Com o teu comportamento, modele-se em pessoas que são comportadas. Tenha referências. Como é que a pessoa faz isso? Eu lembro que, há muitos anos atrás, eu li um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária. E aí, nesse livro tinha uma parte que falava assim, eu li uns 6, 7 anos atrás. Vá num restaurante chique e observe as pessoas. Aí eu fiz esse exercício, eu levei a sério. Juntei um dinheirinho na época, porque eu não tinha dinheiro para ir num restaurante chique nessa época. E fui. Primeira coisa que me causou espanto, em restaurante chique ninguém fala alto. Todo mundo assim, fica assim, o que as pessoas... Meu Deus, não estou escutando nada. Tu vai num restaurante de 20 reais e diz, meu garçom! Graças a Deus aqui no sul é mais tranquilo, mas meu irmão, vai no Rio de Janeiro para você saber do que a gente está falando. Mas quanto mais caro é o prato, menos voz você escuta. Há um mês atrás eu fui jantar com um casal que está na lista da Forbes. A família dele está entre os 20 mais ricos do mundo. 20 mais da Forbes. Fomos num restaurante ultra chique. E não sei o quê, pá. Sentamos, e eu, como bom comportado que sou, não falei uma palavra, esperei puxarem um assunto, e ninguém puxava assunto. Eu falei, Jesus. E aí só ficava assim, eu falei, E o menu estava em francês, e eu não estava entendendo absolutamente nada. Nada. Eu falei, Jesus, o que seria isso? E aí tinha um negócio patê. Eu falei, Janine, falei para minha esposa, isso aqui é patê, aquele creme ou é um pato, que é em francês patê? A Janine, não sei. Eu falei, vamos ficar e esperar. Eu falei, vocês gostariam de ter a honra de escolher para a gente o que vocês pedirem, né? Mantendo o comportamento. E aí chegou o jantar. Aí come, aprecia. Se fosse a gente já estava na pizza cortando. Passa para cá o ketchup! E pá, Coca-Cola. Quando acabou o prato, ele falou, e os business, Thiago? Como está? Eu falei, graças a Deus, eu pensei que ia começar uma conversa. Como estão os negócios? Eu falei, estão indo muito bem. Falando baixo, está indo bem, está uma maravilha. Ainda bem que esse meu amigo de infância não estava, que era fora do país esse jantar, senão ele já entra assim, É festa, está muito calado vocês. E por que as pessoas que estão embaixo dificilmente conseguem passar para a roda de cima? Porque para você que está embaixo, em qualquer área da sua vida, vamos falar da profissional, e que você quer passar para a roda de cima no mundo profissional, você vai precisar de alguém que está na roda de cima te puxe. Isso aqui é obrigatório. Você não chega lá sozinho, alguém tem que te olhar e falar, caramba, olha esse cara, olha essa garota. Olha como é que produz, olha como é que é comportado. Olha o networking deles. Pô, bom. E pega uma hora, eles te puxam para cima.
E por que isso geralmente não acontece? Porque para a pessoa pular de baixo para cima, ela precisa ser flexível. E flexibilidade tem a ver com mentalidade. O que é uma pessoa inflexível? Eu já sei como é. Eu sou o dono da verdade, já sei como é. E não, isso aí eu já sei. Tem gente que você começa a falar um negócio para ele e fala assim, já sei, isso aí eu já vi. O cara sabe tudo, irmão. Então por que está nessa miséria, você já sabe? O inflexível é, não. Eu tenho a minha verdade, eu sei como é. Quando eu decidi prosperar, a primeira coisa que eu quebrei na minha vida foi a rigidez, a inflexibilidade. Eu falei, não, eu preciso aprender como se faz. Dentro dos princípios do Senhor, dentro do que meu pai e minha mãe me ensinaram, dentro da educação, porém, eu preciso quebrar a rigidez. Eu não posso achar que não é assim ou não é assado. Eu não sou rico, como é que eu vou saber como é assim assado? Eu tenho que aprender com quem é. E eu estou falando agora de finanças, mas você pode levar para qualquer área da sua vida. Casamento, ministério, vida espiritual, familiar. Eu não estou lá ainda, como é que eu vou dizer o que é o certo e o que é o errado se eu mesmo nunca conquistei? Hein? Então, se tornar flexível, está dentro de comportamento isso, se tornar flexível é uma grande chave para que alguém te puxe para a roda de cima. Porque sabe que você vai se adaptar ao novo mundo. Você vai se adaptar ao processo, à nova realidade. Uma vez, um pastor ficou me ligando, talvez uns 3 meses. Alguém anda dando meu telefone por aí, eu acho que foi o Charles. E ele não dá a fonte. Eu falei, quem deu meu telefone para o amado? Quando eu chamo de amado é que a paciência já está nas últimas. Ele, não, isso não é importante, eu só queria que você me atendesse, por favor, eu preciso da sua ajuda. E o cara 3 meses me ligando, pastor. Me ajuda, por favor, eu preciso crescer. Deus me chamou para crescer, eu estou muito pequeno. Bom, me dá só 5 minutos. E o cara me ligava, eu falei, puxa, meu amigo, eu estou fora, não, eu estou viajando. Então, teve uma vez, de tanto o cara insistir, porque a Bíblia diz que se você bater muito na porta, uma hora ela se abre. Esse cara me ligou, por acaso eu estava na cidade que ele estava, com uma tarde livre. Sabe, o cara pegou no tempo, na hora certa. Eu falei, tá bom, irmão, tem uma cafeteria chamada tal aqui do lado, eu te atendo 5 minutos lá. Ele falou assim, em 10 minutos eu estou lá. Eu falei, tá bom. Fui para lá, pertinho do hotel que eu estava, em 10 minutos o cara chegou. Obrigado, pastor, por me atender, que honra, muito obrigado, tudo. O que eu posso te ajudar? Eu preciso crescer, Deus me deu um chamado. Eu comecei uma igreja, um ministério, eu tenho 36 anos, eu estou começando, mas eu sinto que Deus me chamou para coisas grandes. Eu falei, amém. Poxa, é importante essa visão, essa empolgação, é importante. Não. E como é que é? E como é que você está? E por que você acha que a igreja não cresceu? Eu não sei, eu estou cumprindo a doutrina certinho. Ele falou, a doutrina? Eu falei, que doutrina, amado? Não, eu estou... Por exemplo, eu não abro mão, né, pastor? Homem de um lado, mulher de outro. Uma pergunta. É pecado botar homem de um lado e mulher de outro? Não. Está errado fazer isso? Também não. Da mesma forma que não está errado juntar homem e mulher para assistir, também separar não está. Mas o que é incoerente nessa colocação? Ele quer crescer fazendo algo que não tem cabimento na nossa geração. Então eu falei, olha só, eu não sei, se você quer ser inflexível, porque a sua doutrina já está definida, a nossa conversa não vai passar daqui. Porque eu não posso ajudar quem é inflexível. A primeira palavra que você fala para mim, depois de 3 meses me ligando todo dia, é: eu não abro mão. É um inflexível. Não abro mão, tem que ser assim. Porque... Ou então, quando quer espiritualizar, o cara, Deus me falou. Eu tenho até medo quando a pessoa fala isso. Mas se Deus tivesse te falado, você não estava sentado comigo. Porque Deus é muito mais poderoso que eu. Se Ele te falou, você já era para estar fazendo. Não vem com esse papo que Deus te falou e agora está querendo sentar comigo, não. Isso é papo para eu respaldar a tua maluquice e depois falar, Deus me falou e o pastor Tiago confirmou. É ou não é? Porque se Deus me fala uma coisa, eu já não consulto mais ninguém. Deus me falou, ponto. Se eu estou consultando é porque Deus não deixou claro para mim ainda. Eu preciso tatear com meus mentores e conselheiros, meu pastor. Amém? Então, primeiro, relacionamento. Segundo, comportamento. Terceiro, você nunca vai ser uma pessoa melhor. Nunca vai ser uma pessoa melhor se a sabedoria não for o seu alvo principal.
A Bíblia diz, se alguém... E aqui é totalmente espiritual isso. Por quê? Comportamento não é espiritual, relacionamento não é espiritual, agora a sabedoria ela é. Porque Tiago capítulo 1, versículo 5 diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente. Então você só consegue a verdadeira sabedoria se você tem contato com Deus. E pedir a Deus, para quem não sabe, é orar. Então quem não tem a vida de oração, não recebe a chave para você se relacionar aqui na terra, para você fazer grandes negócios na terra, para você ser um grande pastor, um grande líder, que é a sabedoria. Sem sabedoria, todos os outros pontos também vão sair de equilíbrio, porque você não vai conseguir se relacionar sem sabedoria, você não vai conseguir administrar dinheiro sem sabedoria, você não vai conseguir aconselhar pessoas sem sabedoria, você não vai conseguir levar a tua família de uma forma equilibrada sem sabedoria. Então a minha oração, eu, Tiago, diariamente eu acordo e falo assim, bom dia Espírito Santo, Senhor, me dá sabedoria para o dia de hoje. Todos os dias. Eu já começo assim. Porque eu preciso primeiro que o Espírito Santo esteja comigo e que a sabedoria esteja jorrando. Porque o dia que Deus fizer assim, tirar a sabedoria de mim, eu deixo de ser quem eu sou. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com o que Deus faz em mim. O dia que eu achar que é por causa de mim... Então, por que muitos pastores ou líderes empresariais, eu não sei qual o nível, o tipo de liderança você está procurando, porque muitos não foram para frente, porque nunca foram sábios, nunca tiveram sabedoria. Sabedoria para resolver situações, sabedoria para lidar com pessoas, sabedoria para resolver problemas. Deixa eu falar um negócio, só chega em lugar de governo quem resolve problema difícil. Pega qualquer um que sentou em trono aí na Bíblia, resolveu o problema difícil. Daniel, resolveu o problema difícil. José, resolveu o problema difícil de Faraó. Quem resolve problema, senta em lugares de governo. O problema é que o que está acontecendo na nossa geração? Aparece em problema, o líder sai correndo. A gente está numa geração, na geração do WhatsApp, que é a geração que não gostei, eu bloqueio. Então o que a gente está fazendo? Em vez de resolver problema, a gente está silenciando. Só que problemas silenciados voltam como fantasmas depois. Então, como a gente tem um poder de apertar o bloco, ir lá e bloquear, a gente já não quer mais resolver o problema, a gente quer fugir ou silenciar o problema. E Deus nos chamou como líderes para sermos solucionadores de problemas. Só que você só soluciona problemas difíceis com sabedoria, não tem outro caminho. Foi a oração de Daniel, Senhor, me dá sabedoria para solucionar problemas. Quem soluciona problemas entra em lugares de governo, sem curta tempo. Olha, Deus tem um propósito para você, é te fazer sentar num lugar de governo, seja ministerial, empresarial, político, não sei o que for, financeiro. Você pode demorar 30 anos, porque se Deus falou vai se cumprir, ou você pode encurtar o caminho e sofrer menos, porque o período já é contigo. O que Deus falou vai se cumprir. Como vai se cumprir depende das tuas decisões no caminho. O como você vai chegar no dia do cumprimento depende de como você agiu no processo e a sabedoria que determina como você age no processo. E a maioria das pessoas que eu pego para cuidar, assim, para escutar o problema e tentar resolver, entrou nesse problema por falta de sabedoria. Mas para que tu foi gritar com ela? Ah, eu não levo desaforo para casa. Inflexível, não tem sabedoria. Então, comportamento e falta de sabedoria. Não leva desaforo para casa. Comigo é assim, bateu, levou. Igualzinho Jesus falou, né? Dá outra face. A gente pisa na Bíblia e depois vem na igreja domingo como se nada tivesse acontecendo e adora a Deus. Brigou durante aquela semana com a pessoa que você era para dar outra face, mas domingo está aqui. Abro mão dos meus... Gente, como o Felipe falou, são psicopatas. Chega um tempo de coerência na nossa vida, no nosso ministério. A gente tem que ser coerente. Relacionamentos saudáveis, relacionamentos que vão nos fazer, nos transformar em pessoas melhores. Comportamentos, porque o teu comportamento é o que te apresenta, o teu cartão de visita. A pessoa vai ter ideia se você é uma boa ou uma má pessoa pelo teu comportamento. Em relação a tudo. Você imagina que, quanto mais exposto, ou seja, quanto mais Deus te levanta, mais bem comportado você tem que ser. Eu sou uma pessoa que eu tento
não porque eu sou assim, mas porque o Espírito Santo me ajuda, eu peço sabedoria e luto para ser melhor todos os dias, eu tento ser prestativo, porque naturalmente eu não sou prestativo, mas eu luto todo dia por isso. Então, um exemplo, hoje, eu estava sentado no avião vindo para cá, foi hoje? Não, ontem. Ontem, eu estava vindo para cá de avião, uma senhora entrou com 2 bolsas e um bebê no colo. Quando eu vi isso, rapidamente eu estava no computador, botei de lado, falei, senhora, deixa que eu guardo as bolsas para você. E aí peguei, ela foi com o bebê. Quando eu coloquei as bolsas, eu estava sentado na primeira fileira, tive que ir lá para trás para ajudar ela, a aeromoça já tinha mandado entrar todo mundo, eu fiquei bloqueado, não consegui voltar. E todo mundo começou a reclamar, inclusive a aeromoça falou, o senhor deveria estar sentado. Irmão, o sangue veio aqui. Quando eu estou muito nervoso, já começa. Eu só fui ajudar a senhora, mas não adianta discutir. Sabe o que eu descobri? Não adianta. Aí eu respirei e dei aquela risada. Tá tudo bem. Tem que dar uma de maluco. Desculpa, eu que errei. Deixa-me voltar para o meu banquinho. Então voltei, tranquilo. Ótimo. Pelo menos agi bem com a senhora. Aí, 2 semanas atrás, eu fui pregar em Boston. Aí eu estou sentado. Eu entrei, botei o fone, estava eu e minha esposa, botei o fone. Já estava meio que dormindo e as pessoas entrando para o voo. E aí, meio que dormindo, eu estou vendo um movimento, pessoas falando alto, mas eu estou com fone, escutando música, estou deitado. Aí tem uma hora que uma senhora passa, esbarra em mim, bum, joga o fone no chão. E eu falei, Jesus. E aí ela foi, botou o dedo na minha cara e falou assim, pior você, que é pastor e não está resolvendo o meu problema. Quê? Foi aí que eu fui entender, que eu tirei o fone, que estava tendo uma briga no avião, porque essa senhora entrou com 4 sobrinhos, 2 tias, uma avó, a sogra do pai do tio, estava todo mundo, e ela queria botar todo mundo na mesma fileira, só que ela não comprou o assento plus lá, que eu estava. E ela queria que eu saísse do meu assento com a minha esposa, fosse separado, tipo assim, eu estava no 2B e 2A, com a minha esposa queria que eu fosse para o 47A, minha esposa para o 56B, e ela ficar naquela fila com a família dela, porque eu era pastor, eu tinha que fazer, na cabeça dela. Ela me reconheceu, sabia quem eu era, brasileira, de Balneário Camboriú. Vocês não pariam. Eu falei, senhora, não tem problema eu mudar de lugar. Só que, o que acontece? Primeiro, eu não sabia que você estava nesse problema, porque eu estava já deitado, com o meu fone ligado. Segundo, a senhora jogou tudo no chão. A senhora bateu em mim e jogou tudo no chão. Estou entendendo o seu problema agora. A senhora quer que eu lhe ajude como? Não, porque eu acho que você tinha que ir lá atrás, porque eu também estou com criança. E tudo, eu falei, não, tudo bem, chama a aeromoça e vamos. Deus foi tão fiel comigo que a aeromoça falou, não, senhor, faz o seguinte, passa aqui para frente com a sua esposa, aí me botou em outro lugar ainda melhor, lá, e botou elas ali organizadas. O que eu entendi? Que quando Deus te levanta, você não é mais dono da sua razão, não. Agora você vive para servir os outros. E se você achar, mas não é assim, homem, inflexível vai quebrar. O lápis quebra mais rápido que a borracha, porque o lápis é rígido. A borracha é mais difícil de quebrar. Quanto mais flexível você for, quanto mais sabedoria você tiver, mais longe você vai. Quem sabe tudo, dono da razão, eu sei como é que é, Deus que me levantou. Isso é inimigo de Deus. A gente tem mania de chamar os outros de diabo. Isso é diabo, isso é demônio. Não, uma senhora descontrolada, deve estar nervosa, tem vários motivos. Por isso que a gente tem a sabedoria, uma das coisas que a sabedoria te dá é empatia, é o poder de se colocar no lugar do outro. Você fala, poxa, como é que eu reagiria se eu estivesse no lugar dela? Cheio de criança, separando todo mundo, deve ser a primeira vez que ela viaja de avião, ou a segunda, não parecia ser uma pessoa que está acostumada a viajar de avião. Então, se você fosse colocar no lugar das pessoas que te agridem, em vez de ficar nervosinho, você vai sentir misericórdia. Só que isso só a sabedoria te dá. E sabedoria você só tem quando está conectado com Deus. É por isso que não tem sabedoria fora de Deus. Então, mesmo que você queira ser só empresário, pastor, eu não quero ser pastor, eu quero ser só empresário. Minha liderança é educacional, é governamental. Não importa, você vai precisar de Deus.
Deus não é uma opção na nossa geração. Ele é o caminho da sabedoria. Ele não só é a fonte de salvação para a eternidade, ele também é a fonte de conhecimento para a atualidade. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você pede sabedoria a Deus, mais flexível você fica, mais você aprende, mais conhecimento você tem. Deus vai te conectando com pessoas que vão te dando informações extraordinárias. Esse dia Deus me fez ver o que é a graça de servir a Deus e receber informações na frente, porque tudo tem a ver com informação, né? Para você ser mais sábio, para você prosperar no negócio, para você ser líder, você tem que ter informação primeiro. Noé só sobreviveu, eu falo isso no livro O Maior Poder do Mundo, Noé só sobreviveu porque ele tinha uma informação que ninguém tinha. É o capítulo O Poder da Informação. Quando Deus fala para Noé, eu vou destruir o mundo, faz uma arca, o mundo não sabia que seria destruído. Só ele. Por que ele sobreviveu? Porque ele tinha uma informação privilegiada. Então, quem não tem informação na frente, morre com todo mundo. E qual é o caminho da informação na frente? Sabedoria. Ter conexão com Deus. E uma vez eu peguei um avião e fui conversando um voo de 7 horas com o cara. E o cara falou, não, eu moro na Califórnia. E a gente foi conversando em inglês, era americano. E ele foi falando, não falou onde ele trabalhava, não falou, mas ele começou a passar muitas informações sobre algoritmos de redes sociais. Eu nunca tinha escutado falar bem essa palavra algoritmo, isso faz um tempo atrás. Aí eu anotei, porque tem gente que Deus coloca do teu lado para te mostrar o futuro, mas você está tão distraído, você está tão com a cabeça em outro lugar, pensando tanto no teu problema e não no futuro que Deus vai te dar, que você nem se liga nas oportunidades que Deus está te dando. Eu anotei a palavra algoritmo. E esse cara começou a falar, não, porque é assim, porque o Facebook entende assim, o Instagram entende assado, e porque não sei o quê. Fui só anotando, falei, cara, que bom isso, hein? E fui anotando. 7 horas de conversa. 6 meses depois, um mega ultra empresário me liga, fala assim, Tiago, cara, você não vai acreditar. Consegui marcar uma mentoria com fulano de tal. Eu falei, quem é o fulano de tal? Rapaz, ele é o vice-diretor da Google Califórnia. $100 mil para sentar com ele. Paguei. Estou na frente. Olha o que o cara me ensinou. Falei, dá o nome desse cara de novo aqui. Joguei no Google, quando joguei, quem era o cara? 6 meses antes no avião comigo. O que o cara pagou $100 mil para aprender com ele, eu aprendi de graça em 7 horas no voo. Essa é a vantagem de andar com Deus. Você não precisa nem ter dinheiro. Ele vai botar o cara que ensina do teu lado. Essa é a vantagem. Correr mais rápido, correr na frente, receber informação primeiro, estar conectado com as pessoas certas, melhorar comportamento. No mundo de hoje, quem se destaca, as pessoas já começam a querer escutar. Você vira líder sem pedir. Porque as pessoas querem escutar quem está se destacando em alguma área. E eu quero também reforçar uma coisa muito importante em cima disso. A sabedoria, ela te ensina a ter um tema, um nicho, uma especialidade. Me ajude a encontrar uma palavra melhor. Sabe quando você tem só um tema, um nicho assim? Um foco? Um objetivo? Sabe, você fala um tema, esse é o teu tema. Você é especialista. Quando você é especialista no assunto, perito. Por exemplo, você conhece algum clínico geral famoso? Rapaz, esse é o melhor clínico geral do país. Como ele sabe de tudo, ele não é conhecido por nada. Agora, cirurgião plástico famoso. Cardiologista famoso. Então, quanto mais especialista em uma coisa você é, mais nome Deus pode te dar. Quando a pessoa se move por propostas e não por propósito, quer dizer que ela não é especialista em nada.
Porque o especialista tem um propósito. Semana passada, eu estava me preparando para pregar numa grande conferência. O pastor me ligou um dia antes, eu já estava no hotel, eu ia pregar pela manhã, e o pastor falou assim para mim, rapaz, falei, fala pastor, tu está preparado para amanhã, né? Eu falei, tô pastor. Tu sabe que tu vai ter que virar tudo amanhã, né? Eu falei, o que é virar tudo, pastor? Rapaz, vai ter que. Bola de fogo, vai ter que jogar bola de fogo do céu. Eu quero avivamento, que a igreja está fervendo. Eu falei, pastor, eu acredito que o senhor chamou o pregador errado. Porque eu não sou avivalista. E eu não vou negociar a minha identidade e o meu propósito por causa do teu evento. O senhor me chamou, o senhor sabe que eu sou um instrutor. Se o senhor precisa de instrução, me chama. Se o senhor precisa de avivamento, tem vários ótimos aí, chama o avivalista. Para que o senhor me chamou? Agora, e era meu amigo, eu tinha liberdade para falar algumas coisas, lógico, né? Senão não falaria. Eu falei, agora, você me chama, me traz para cá, e horas antes do evento, liga para mim dizendo o que eu vou ter que pregar e como vai ter que ser, não é assim que funciona. Se você confia que Deus me chamou para isso, deixa eu fazer. Agora, senão também não me incomodo de eu não fazer. Não, vai então como Deus está te direcionando. Então eu falei, não. As pessoas sempre vão querer fazer com que você adapte o teu propósito à proposta dela. As pessoas sempre vão querer confundir tua identidade. Sabe o que eu mais escuto? No Instagram, subo lá um vídeo, no Facebook, Instagram, minha equipe sobe os vídeos lá, aí vem um monte de gente, mudou minha vida, mas sempre vem uns assim, pena que ele não fala sobre a volta de Jesus. Aí clica no cara que fez o comentário. Tem 7 seguidores, não tem nada e quer atacar quem está trabalhando para Deus. Mas, eu sempre respondo. Falo assim, querido, realmente, a minha área não é escatologia, mas se a sua é, prega e eu dou a minha palavra que eu compartilho na minha rede social. Vê se ele prega. Prega nada. Só está perturbando a vida. Está sentado no sofá sem fazer nada, reclamando que Deus não existe, que Deus não está... Mas está na rede social atacando quem está trabalhando. Simples. E por que eu não posso me abater com isso? Porque Deus me chamou para uma coisa e eu não posso negociar. Pregar a escatologia de Deus? Muito de Deus. Te indico aqui 10 caras especialistas nisso. Está precisando escutar da vinda de Jesus? Não me chama, porque eu não entendo nada dos cavalos preto, branco, o sino que vai tocar, não entendo nada, só sei que eu vou morar no céu, é a única coisa que eu sei. Do Apocalipse, que eu vou morrer ou Jesus vai voltar. O resto eu não entendo, sou sincero. Então, se você quer me chamar para pregar o Apocalipse, não me chama. E quando eu vou nessa extremidade de Apocalipse, eu fico num cantinho cheio de medo. Eu falo, gente, o cavalo vai vir, vai ser trombeta, eu não estou entendendo mais nada, eu fico cheio de medo, vou até ser sincero com vocês. Dá um medo danado. Mas aí tem gente que gosta e tal, chama o cara que é especialista nisso, não me chama. Então, quando Deus te der o teu propósito de vida, não deixa ninguém confundir isso. Você não está autorizado a deixar as pessoas te manipularem. Sabe por quê? Quando você sair do teu propósito, vai começar tudo a dar errado e eles vão desaparecer. O mesmo que falou, prega sobre isso, dá uma palavra de avivamento, dá não sei o quê. Deus não te chamou para aquilo, mas você faz porque os outros estão pedindo. É o mesmo que vai desaparecer quando tudo começar a dar errado. Então, eu tenho feito só o que Deus pediu para eu fazer. Nem mais, nem menos. Deus, o que é para eu fazer? Faz isso. Eu faço. Deus, escreve sobre aquilo, eu escrevo. Só que você só consegue ter esse foco, ser especialista nisso, se tiver senão você não consegue lidar com isso. Você vai sempre querer agradar todo mundo. Sabe por quê? Quanto mais você cresce, com mais gente influente você vai convivendo. E essas pessoas influentes também vão tentando te convencer de outras coisas. E se você não... E aí você fica com medo de dizer não para uma pessoa influente, porque acha que ela vai te deixar. Mas se ela te deixar, não é para estar na sua vida mesmo. Porque ninguém tem autoridade de mudar o que Deus te deu, a identidade que Deus te entregou, o propósito que Ele te deu. Ninguém. Então, quanto mais sabedoria você tiver, mais você vai se comportar, menos você vai falar, mais flexível você vai ser, mais foco, mais especialista você vai ser,
e mais longe e mais rápido você vai. Mais rápido e mais longe você vai. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Nessa vida, você descobriu o teu propósito, você está vivendo, você é um líder, estou cheio de relacionamento bom agora, apliquei tudo. Tiago, li os livros, olha, a palestra me ajudou, estou com conselheiros, estou com mentores, estou com meu pastor, meu comportamento melhorou 1000%, parei de falar dos outros, parei de fofocar, parei de ficar falando fora de hora, de fazer pergunta que não tem sentido, parei com tudo isso. Estou buscando sabedoria, Deus, estou com foco no que Deus mandou fazer, estou crescendo. Agora vai vir teu maior inimigo. Duvido se acertar quem é o teu maior inimigo depois que você está no caminho certo. Sucesso? É um inimigo, mas não é o maior, não. Quem é o teu maior inimigo? Pensamentos. Vai chutando, vai chutando. Vocês não vão acertar mesmo? Vai. Zona de conforto, perto disso. Exposição. Qual o problema da exposição? O holofote fica em cima de você e mostra coisas que antes ninguém via. Então, se você não está preparado para estar no holofote, prepara. Porque tudo que tem de ruim aparece quando você vem para o holofote. Mas o holofote ainda assim não é o maior inimigo. Você mesmo, falta de fé, tudo isso é verdade. Tudo isso são inimigos, mas não é o maior. Para mim, sabe qual é o maior inimigo de quando você está no caminho certo? A distração. Porque tudo que vocês falaram aí vai acontecer a partir de uma distração. Deixa eu te contar uma história. Fui pregar numa conferência em Las Vegas. Uma grande conferência de igrejas latinas que ia ter. Eu gostei até, assim, aconteceram coisas fantásticas, eu gostei até de compartilhar com vocês aqui hoje, mas vocês sabem que o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Então... Amém, igreja. Então, quando nós pousamos, eu estava com um amigo ministerial que estava viajando comigo, ele falou assim, Tiago, engraçado, né? E eu tenho um ritmo de viagem, agora eu estou um pouco mais tranquilo, porque eu estou morando fora do país, mas... de 2016 para 2018, eu tinha um ritmo de viagem que todo dia eu estava no avião, tinha dia que eu acordava que eu não sabia onde eu estava, eu tinha que ligar para a recepção do hotel e falar, qual é a cidade que eu estou? Eu não lembrava. Então, a gente embarcou e o rapaz estava viajando comigo e falou assim, Tiago, você viu que a gente não vai pousar em Las Vegas, né? A gente vai pousar em Los Angeles. Eu falei, mas por que isso? Ele falou, eu não sei. Chega lá, o pastor deve estar lá esperando, a gente pega a informação. Pousamos, não tinha ninguém esperando a gente. Esperando. Aí, o rapaz ligou para o pastor, pastor, a gente está aqui. Né, me tira a passagem errado. Depois que a gente já estava. Eu falei, o quê? Não era para ir vir para Las Vegas. Mas faz o seguinte, aluga um carro aí e vem para cá. Eu falei, gente, estou me sentindo tão amado, tão bem recebido. Tá bom. Aí fomos lá, alugamos um carro e botamos no GPS 5 horas e meia de viagem. E... beleza. Pegar uma estrada bonita aí, vamos embora. Alugamos o carro e a gente pousou à tarde, né? E começamos a dirigir. Pegamos a estrada e aí a gente viu um Starbucks assim do outro lado. Aí eu falei, vamos tomar um cafezinho? Ele falou, vamos, né? Ninguém é de ferro, vamos. Aí 2 milhas, 3,6 km para fazer o primeiro retorno. Aí fomos, 3,6 km, fizemos o retorno, voltamos, paramos lá no Starbucks. Aí começamos a tomar um café, sabe como é que é brasileiro? Vê que tudo ali é de graça, canela, baunilha, mistura tudo, faz milkshake, pagando só o cafezinho preto. E aí ficamos ali meia hora tomando café, entramos no carro, voltamos, faz o retorno lá embaixo de novo, para voltar meia hora depois no mesmo lugar que você estava e continua. Passou 1 hora de viagem, a gente viu uma hamburgueria chamada In-N-Out. Boa pra caramba, né? Só tem na Califórnia. Está abrindo agora em outros lugares nos Estados Unidos, mas só tinha na Califórnia. Eu falei, tá com fome? Aí ele falou assim, não. Eu falei, eu também não, mas só tem na Califórnia, vamos parar aqui mesmo. Mas paramos. Nem que seja para postar esse hambúrguer no Instagram para os inimigos verem, mas nós vamos postar esse negócio. Eu no In-N-Out. E aí paramos, ficamos 1 hora comendo hambúrguer, sem fome. Né? Mandei para o pastor Charles aqui, pastor. Só mandei para os inimigos. Aí mandei para o pastor Charles, mandei para
E aí, paramos 1 hora para comer um hambúrguer, sem fome. Mas aproveitar a oportunidade, estava ali, né? Come hambúrguer, posta, naquele negócio todo, continua a viagem. 1h30 de viagem, a gente já entra no estado de Nevada, começa a ver as montanhas de Nevada. Falei, vamos parar para fazer uma foto, tá lindo demais, vamos. Para, tira foto, arma o tripé, vai, foto, manda para a esposa, vai, tá. Quando a gente chegou em Las Vegas, que era 5h30 de viagem, a gente demorou 9 horas para chegar. Já tinha acontecido a conferência, não dava tempo para eu pregar. Me botaram no outro dia, sabe aquela conferência da parte da manhã, que não vai ninguém? Eu era o preletor da noite, me botaram naquele dia de manhã, sabe, pastor Júnior? Aquele horário das 7 da conferência, que ele bota o cara que não era para pregar, eles botam às 7. Então, me botaram nesse horário. Eu tinha 4 pessoas na conferência assistindo, foi só 4 senhorzinhos assim, eu falei, meu Deus. Sabe por que isso tudo aconteceu? Por causa da distração. Aí isso aqui que eu percebi que é o seguinte, olha, comer hambúrguer é pecado? Tomar café é pecado? Tirar foto de montanha é pecado? A distração pode não ser pecado, mas de qualquer maneira vai fazer você chegar atrasado no destino final. Então, como o nosso maior inimigo, quando a gente já está no caminho certo, ficar parando toda hora. É a distração, porque na distração, você pode só distrair e chegar atrasado, ou você pode distrair, pecar e nunca mais chegar. Esse é o grande problema de quem já está no caminho certo. Porque quando você não está no caminho certo, toda a sua luta é para entrar no caminho. Me dá sabedoria, Senhor. Me dá amigos certos, Senhor. Me dá tal coisa. Senhor, me dá inteligência emocional para suportar essa pessoa que eu não estou aguentando mais. Esse homem que tu me dá, Senhor, 30 anos, Senhor. Ou leva ou melhora esse homem. É só os homens que riem. Deve ser comigo. Ou seja, quando a gente está lutando para entrar no caminho, não tem chance da gente se distrair, porque a gente está muito focado em sair da situação difícil, sair da miséria, sair da vergonha, sair do anonimato, sair da irrelevância. Então você está muito focado em entrar no caminho certo, mas quando você entra no caminho certo, os resultados começam a vir, financeiros, a relevância, pessoas começam a te reconhecer, e aí você fica muito mais cômodo, você fica muito mais na zona de conforto para falar, vamos dar uma paradinha? Vamos tomar um café? Vamos comer um hambúrguer sem fome? Vamos tirar foto de montanha, que eu nem sei para que eu vou usar isso, mas vamos tirar. Estou aqui mesmo. Você começa a fazer paradas que estão atrasando todo o seu futuro. Nessas paradas você pode só atrasar o seu futuro, mas alguma coisa também pode ter lá, alguma armadilha, para fazer você nunca mais voltar para a estrada. É por isso que tem algo que o líder não pode se dar o luxo hoje de se distrair. Se você já está no caminho certo, porque os amigos certos estão contigo, os relacionamentos certos, você está num comportamento adequado, a sabedoria é sua amiga agora, você está avançando, não se distraia. Foca no teu propósito e continua andando. Não se distraia, não pare por nada. Não pare por nada. Uma vez eu fui numa conferência, eu gosto muito de conferências de liderança para aprender. E eu fui assistir a conferência do pastor T. Jakes, que para mim é o melhor pregador da atualidade. E ele começou a contar uma história, uma conferência só para pastores, que ele estava correndo no condomínio dele. E um cara falou assim, pastor T. Jakes? Ele correndo, ele, opa, tudo bem. Porque tem o seguinte, que eu vou falar para vocês, quando você é exposto, se uma pessoa fizer assim e você não retribuir, ela fala assim, diabo, mal educado, mau caráter, mentiroso, só porque você não acenou também. E vai espalhar isso na cidade. Você tem que saber disso. Uma vez eu estava num voo para Madrid, com meu filho recém-nascido chorando no voo todo, eu assim, gente, dorme, Senhor, faz esse menino dormir. 2 horas, quando ele dormiu, o cara passou e falou assim, pastor Tiago? Eu falei, moço, sou eu, mas eu estou só botando meu filho para dormir. Não, mas é só uma foto. Eu falei, mas meu filho acabou de dormir, só um minutinho. Ele, vocês todos são assim, ignorantes, orgulhosos. Eu falei assim, tá bom, mas eu não tinha como deixar meu filho.
Então, só porque você falou não para uma foto, a pessoa te chama de ignorante. Você tem que estar preparado para isso, tá? Se você não quer isso, não pede para Deus te expor, não, te levantar como profeta na nação, te dar empresa grande, te dar igreja. Não pede essas coisas, não, pelo amor de Deus. Senão você vai entrar em depressão depois e vai falar que ninguém te avisou. Para estar em cima, tem que saber apanhar. Se não sabe apanhar, fica embaixo quietinho que não apanha, não. Aprende isso. Por isso que eu prego muito sobre inteligência emocional. Senão você nunca vai estar respaldado para estar em cima. Nunca. É que nem quando o cara fica rico, posta a foto no Instagram e fala lá, bandido. O cara só está rico, confunde rico com bandido. Deve estar roubando para estar com esse helicóptero, deve estar roubando para estar com a lancha. Porque quem não tem, bate em quem tem. Eu nunca vi dois ricos discutindo. Ah, Gerald, por que você comprou mais uma Mercedes, Gerald? Podia ter dado para os pobres. Quem fala isso é o pobre do rico, olha lá. Mais uma Mercedes. Podia ter dado para os pobres, porque o pobre é ele que vai ganhar, né? Está entendendo? É impressionante. Esse dia a gente teve que apagar um fogo lá de uma irmã que chamou a outra de pombagira na igreja. Aí eu falei, chama as irmãs que eu vou resolver. Irmão, era uma... Está filmando, não dá para soltar aqui. Mas uma assim, como é que se fala feio biblicamente? Desprovida de beleza. Assim, mas bem desprovida, bem. Tipo assim, Satanás deu uma surra nela e largou. Vai. E uma muito bonita, que chamava muita atenção. Eu falei, o que houve, irmãs? Aí a desprovida falou assim, essa pombagira aí. E aí, a irmã toda vestida. Eu falei, por que pombagira? Ah, pombagira. E não deu a explicação do porquê chamou outra de pombagira na frente de todo mundo. Mas repare, que era uma desprovida da mesma, o pobre falando do rico. É os 7 seguidores falando que tem muito seguidor. É o que está embaixo falando que tem em cima. E quem está no sofá assistindo pregação, criticando a teologia de quem está pregando. Ele não prega nada, mas discute com quem está pregando. Então, pelo amor de Deus, isso aí não dá mais. Na nossa geração não dá mais, não dá para ficar levando isso para frente. Então você tem que estar preparado para tudo isso. Se você quer chegar a lugares altos, você tem que ter inteligência emocional, sabedoria, que é a evolução ainda da inteligência emocional, para poder continuar em frente. E o T. Jakes fala o seguinte, nessa conferência, isso me marcou muito. Ele correndo, o cara falou, ei, você é o T. Jakes? Sou. Safado, ladrão, fica enganando os outros na televisão. Imagina o cara dentro do condomínio dele, um pastor, pai de família. Tem que ficar escutando isso. Você não presta, rapaz. Está aí. E pai começou a xingar ele. E o T. Jakes falou, e eu olhei para ele e continuei andando. 20 minutos de corrida, veio uma mulher para ele. Pastor T. Jakes falou, ai meu Deus, sou eu. O Senhor mudou minha vida. Minha filha voltou para casa por causa de uma pregação sua na televisão. Quando minha filha voltou, meu marido também pediu para voltar e a gente está toda a família unida. O senhor é um homem de Deus, eu sou ofertante no seu ministério. E ele falou, e eu olhei para ela e continuei andando. Porque não importa se é crítica ou elogio, ninguém vai fazer eu parar de caminhar. Aplauda ao Senhor. Então, eu quero encerrar dizendo o seguinte. Existe uma estratégia divina para você chegar em lugares de governo, para você ser um líder que realmente faz a diferença na nossa geração. Só que para você ser esse líder, você precisa primeiro ser essa boa pessoa, que a gente está falando o dia todo. Essa boa pessoa tem bons relacionamentos, bom comportamento e tem sabedoria. E não tem outro caminho. Se tivesse, eu te falava hoje, mas não tem. Muita gente tenta se levantar e não consegue porque no passado falou mal dos outros. E aí hoje tenta se levantar e não consegue, porque as pessoas lembram, não, isso aí já falou. Então, não fala nada não. Você vai ganhar o quê? Vai ganhar dinheiro? Falando não, então vai ganhar nada. Nem amigo vai ganhar, para que você está abrindo a boca? Para que está se comportando mal?
Para que está agindo sem sabedoria? Para que está sendo inflexível? Para quê? Está ganhando o quê? Nada. Forte. Está ganhando nada, mas está falando. Não tem, como eu falei no ponto número 1, não tem um pastor para te corrigir. Então, às vezes, você está errando coisinhas poucas, mas que incomodam tantos outros, que ninguém quer botar para frente seu ministério, sua liderança. E, às vezes, se você tivesse alguém que estivesse corrigindo, rapaz, para com isso, não faz assado, não faz assim. Se você anotou as instruções de hoje, a chance de ainda esse ano Deus te levantar em lugares que você nunca sonhou em chegar é muito grande. É muito grande. Por quê? Porque todos aqui estão debaixo da bênção de Deus. Todos que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador e creem nele, já estão debaixo da bênção. Antigamente a gente fala, vamos ungir o povo, para você receber uma bênção especial, que Deus vai te usar para tal coisa. Não é que eu desacredite nisso, mas é que na Bíblia diz que é para todo mundo. Não é porque eu vou ungir ou deixar de ungir que você vai ser ou vai deixar de ser também. Mas porque uns conseguem, outros não. Porque uns cumprem os princípios e outros não. Uns seguem as instruções, os outros não. Repare, a informação chegou para Noé. Eu vou destruir o mundo. Mas o que salvou ele não foi só a informação, foi a Porque Deus falou, pega madeira, pega o betume, faz assim, sala tal, compartimento tal, tantos metros. Se Noé tivesse a informação, mas não cumprisse a instrução, ele iria morrer como todo mundo. Saiba que Deus vai fazer a parte dele. Mas Ele nunca vai fazer o que você pode fazer. Nunca. Ele nunca vai fazer aquilo que depende de você e não dele. Um púlpito desse aqui, feito de vidro, é de acrílico, mas vamos supor que fosse de vidro. Jesus construiu isso aqui? Deus construiu isso aqui? Quem construiu isso aqui? O homem. Da onde o homem tirou isso aqui? Vidro vem da onde? Da areia. Quem fez a areia? Deus ou o homem? Muito bem. Esse violão aqui de madeira, tá vendo o violão? Dá para ver o violão aí? Quem fez aquele violão? Quem? O homem. Da onde veio a madeira? Quem fez a árvore? Deus ou o homem? Porque Deus só faz a matéria-prima para o homem criar o que quiser a partir dela. Deus nunca vai fazer o que o homem pode fazer. O homem não pode fazer a árvore, Deus faz. Agora, Deus não vai fazer o violão porque o homem pode fazer o violão. Então Deus libera a matéria-prima, libera os dons, libera a sabedoria e você ainda está pedindo para Ele pagar a tua conta de luz? Espera aí, tem alguma coisa errada. Ele te deu o dom, te deu a saúde, te deu tudo que você precisa para pagar a conta de luz. Ele que vai ter que pagar? Ele que vai ter que fazer o milagre, a campanha dos 7 dias? Não dá. Chegou um tempo da gente mudar a nossa mentalidade para sermos mais flexíveis e entender como Deus age. Deus vai fazer o que cabe a Ele e Ele está esperando que você faça a sua parte. Para que as coisas realmente comecem a acontecer na tua vida, no teu ministério. Na tua empresa, nos teus negócios, naquilo que você está sonhando. Está chegando esse tempo que as coisas vão acontecer, mas você precisa estar preparado para isso. Você precisa estar blindado para esse tempo. Você só vai ficar de pé se estiver blindado. Você precisa estar cercado das pessoas certas. Você precisa estar debaixo dos conselhos certos, da mentoria certa. Você precisa ter o comportamento adequado para Deus te levar cada dia mais longe. Deus me deu Tem coisa que Deus, como eu falei, tem coisa que Deus te dá. Por exemplo, eu não conheço ninguém famoso. Conheço que eu digo de lembrar, assim. Às vezes eu viajo do lado de algum cantor muito famoso, um jogador de futebol muito famoso, só descubro quando eu vejo pessoas tirando foto dele e falo assim, mas quem é você mesmo? Eu falo, rapaz, como é que você está? Então dificilmente essas coisas mexem comigo. Hoje alguns jogadores da seleção colocaram um vídeo meu, jogadores da seleção brasileira, titular. Eu só soube pelos outros, que eu nem seguia. Cara, você viu que o fulano botou um vídeo seu? Eu não vi. Tem coisas que Deus vai fazer para te blindar, tipo te deixar aéreo numa coisa que poderia ser um problema para você.
Mas tem coisas que você já não está mais aéreo, você mesmo vai ter que se cuidar. Quem está pegando isso? Está entendendo mesmo? Presta atenção. Tem coisas do tipo a tua fraqueza que você não está aéreo, você já sabe qual é a tua fraqueza. Isso aí você vai ter que cuidar. Tem outras que você nem sabe que pode cair. Então Deus já está cuidando de você. Porque Deus faz o impossível, Deus faz o que você não sabe. O que você já sabe, resolve aí. Deus está cuidando de coisas que você não pode cuidar. Quando chega o diagnóstico, não tem mais jeito, descansa, porque agora é com Ele. Mas enquanto não tem diagnóstico, continua se alimentando bem, fazendo exercício físico, indo no médico. Faz a tua parte. Deus está preparando coisas muito grandes para vocês, para a gente como líder, mas Ele está esperando que a gente faça parte que nos cabe. Nós não podemos achar que Deus vai se reduzir, que nós podemos reduzir a Deus na nossa mentalidade pequena e reduzir ao Deus que a gente pede para pagar a conta, o Deus que a gente pede para, Senhor, faz tal coisa para mim. Achando que Deus é babá. Deus é onipotente. Deus é o Senhor da criação, Ele não é babá do ser humano. A forma que Ele age já está escrito na Bíblia, é só cumprir o que está escrito, que já vai acontecer. Faz a tua parte. Ele já te deu a matéria-prima. Deixou sabedoria à tua disposição. Deixou a palavra à tua disposição. Deixou pastores à tua disposição. Não tem desculpa para a gente não viver o nosso propósito nessa geração. Não tem mais desculpa. Chegou um tempo de a gente fazer coisas ainda maiores. Só que a gente já está preparado e blindado para isso. Deus sempre vai continuar fazendo a parte dele, ele vai ser muito fiel como sempre foi na parte dele. Mas faz a tua. Adquira sabedoria. Escolha bem seus relacionamentos. Mude seu comportamento. Seja uma boa pessoa, porque Ele já tem planejado um futuro como líder para você. Coloque toda a tua expectativa, toda a esperança no que Ele já tem separado para você. Não deixa que os problemas do presente anulem a expectativa de futuro. A nossa mentalidade é muito pequena, é muito reduzida, a gente não consegue ver futuro. O meu filho José hoje tem 6 anos, mas quando ele tinha 4 aninhos, ele entrou no meu quarto uma vez, pastor, 5 horas da manhã. Me cutucou assim, pai, o que foi, filho? Eu olhei para o relógio 5 horas da manhã, falei, o que foi, meu irmão? Nós podemos conversar? Falei, meu Deus. Aí peguei ele, botei na cama, fala, filho. Pai, eu estava pensando, quando eu crescer eu vou casar? Falei, filho, são 5 horas da manhã, você não era para estar preocupado com isso a essa hora, nessa idade. Eu falei, mas vai casar, filho, claro. E quando eu casar, pai, eu vou morar com vocês, né? Eu falei, não, filho, você vai morar na sua casa, com a sua mulher, em outro lugar. Eu falei, mas pai, quem vai cuidar de mim? E eu entendi, nessa época ele estava desfraldando, ele precisava de alguém para levar ele no banheiro, para dar comida. Eu entendi que ele estava tentando ver o futuro com a mentalidade do presente. Eu falei, filho, não dá para você enxergar o futuro pensando como você pensa hoje. Porque hoje você pensa, alguém tem que me alimentar, alguém tem que me levar no banheiro. No futuro não vai ser assim, você não vai precisar mais dessas coisas. Então não tente enxergar o futuro que Deus vai te dar com a mentalidade que você tem hoje, porque Deus ainda vai mudar muito a tua mente. Deus vai te levar para lugares muito mais altos. Deus vai colocar pessoas que vão ampliar a tua mentalidade. Deus ainda vai te conectar com o futuro. Fica de pé, eu quero orar por você. Ainda tem muita coisa boa para acontecer. E você não pode ser bloqueado por distrações, por falta de preparo. Porque tem gente que nem se distrai. Tudo bem, não para tomar um café e para comer um hambúrguer, mas é despreparado. Não tem preparo para fazer o que está sonhando. Não tem conexões que vão levar ele para aquele lugar que ele está sonhando. Não tem comportamento para isso. Mas eu acredito que Deus está te alinhando como líder, porque muitas coisas tremendas vão vir na tua mão esse ano. Deus vai fazer a parte dele, que é te botar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Essa é a parte dele. Esse dia eu estava lembrando que o meu último livro, Descubra o Seu Destino,
e o próximo que vai sair esse final desse ano, eles estão sendo lançados pelo maior grupo editorial do mundo. Isso é um sonho de qualquer escritor. Qualquer escritor. O maior escritor do mundo sonha em publicar ali. E esse dia Deus me fez lembrar de como eu conheci o cara que me apresentou lá. O editor da editora. Eu perdi um voo em Brasília. Escuta isso. Perdi um voo, estava vindo de Palmas, perdi um voo em Brasília. O cara falou, não tem voo para São Paulo agora. Eu posso te mandar para Goiânia. E de Goiânia tem um voo para São Paulo 5 da tarde. Como mesmo sendo mais trabalhoso, eu ia chegar mais cedo em casa do que ficar esperando em Brasília, me manda para Goiânia. Então, fui para um lugar que não era para eu estar, para pegar um voo que não era o meu, mas nesse voo estava um cara que eu ia conhecer. Isso é Deus que faz, presta atenção. Tem coisa que só Deus faz. Está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, é Deus. Agora, isso só acontece quando você está preparado, porque senão Deus nem te apresenta sabendo que você vai perder. Eu já estava há tempos escrevendo, me preparando, me aconselhando com os melhores. O melhor mentor de livros do Brasil estava me mentoreando. Estava me preparando. Não tinha nada na mão concreto, mas estava me preparando. Comecei a conversar com esse cara, a gente não se conhecia. Ele não sabia quem eu era, nem eu sabia quem ele era. A gente conversou assim, de avião. Quando no meio da conversa eu comecei a entender que ele trabalhava com isso, começamos a entrar, eu falei, eu também escrevo. Escreve, então, acho que eu já tenho falado de você, não lembro. No final a gente trocou telefone, eu fui descobrir que ele era editor do maior grupo editorial do mundo. 2 semanas depois, eu estava enviando meu livro para lá. 6 meses depois, eu estava sendo publicado em 16 países. No lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Isso é Deus, não tem nada a ver comigo. O que teve a ver comigo? Ele olhar para o manuscrito e falar, vou publicar, é bom, está preparado, está bem escrito. É um assunto interessante, as pessoas querem ouvir. O que adianta Deus te botar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, e você não sabe fazer o que tem que fazer? Então a conspiração divina, eu falo muito sobre isso nesse livro aqui, Descubra o Seu Destino. A conspiração divina só age a teu favor quando você está preparado para viver o que eles estão conspirando, senão eles nem conspiram. Para que eles vão te botar lá? Deus te trouxe nesse seminário, nessa preparação, nessa conferência, para você sair daqui capacitado. Fala comigo, capacitado. Mais alto, capacitado. Para viver o teu propósito na terra. Você crê nisso? Deus vai te levar para o próximo nível. Você não vai ficar vivendo como está vivendo. Está chegando novos relacionamentos para você, relacionamentos que vão te puxar para outra roda. Está vindo um nível de entendimento para mudar o teu comportamento. Você vai ser muito mais valorizado a partir de hoje. E a sabedoria de Deus vai fazer parte da tua rotina. E ela vai te colocar em outro nível, em outra fase, em outra estação. E nós declaramos em nome de Jesus que não haverá distrações no caminho. Deus vai quebrar toda a armadilha contra a tua vida e teu ministério, tua família, tua liderança. Tudo que foi plantado para te distrair ou para te derrubar está sendo desfeito agora em nome de Jesus. E que essa instrução que foi liberada entre no teu coração, fique com raízes, porque Deus vai te levantar para salvar muita gente, para educar muita gente, para melhorar a vida de muita gente. Quem crê nisso, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe, paz e prosperidade. Outside Conferência de Líderes Balneário Camboriú.